Crianças trágicas. Por que os reforços sempre chegam depois que toda a confusão acabou? Os guardas estavam amontoados na única entrada do salão. Havia 3 ou 4 pessoas usando robes dourados entre os soldados que tinham as vestimentas prateadas. Esses eram os magos que pertenciam ao palácio. Eles rapidamente identificaram os bichos meio derretidos e confirmaram que estavam mortos. Eles são vulneráveis à magia de ataque, por isso eles são raramente usados para propósitos de combate. Ouvindo o relatório dos guardas, parece que eles trouxeram uma variedade infinita de objetos para a criação de monstros especializados em combate. Eles estavam pretendendo atacar os magos durante a competição. Pouco foram os aristocratas que vieram armados igual eu para o banquete usando roupas de gala. Mais e mais pessoas que tinham armas mágicas tiveram que ser inspecionadas de novo. Mas não haviam muitas pessoas portando armas mágicas, isso porque os nobres que participam da competição de caça querem ganhar usando seus sentidos e habilidades de caçadores naturais, sem ajuda de magia. Além do mais, o ataque da minha besta, que estava encantada com feitiços de advertência, foi o único que funcionou. Esse foi um desenvolvimento muito convincente, apesar que eu ainda não sei se ele faz parte do jogo ou não. Como será que o Winter conseguiu entrar e se envolver em tudo isso? E de novo, eu tinha dúvidas, mas não havia nenhuma possibilidade de eu conseguir uma resposta. A rebelião dos profetas e dos remanescentes do novo reino, mesmo com todo o esforço deles em tentar controlar os monstros, não foi tão forte quanto eu esperava. Os ratos agora presos na ratoeira começaram a protestar. Me solta! Me solta! Vocês não têm medo de Deus, seus bastardos! Por eu estar curiosa em saber quem eles são, olhei para a direção deles. O príncipe herdeiro tirou o capuz de cada um deles, para revelar seus rostos. Você acha que acabou, Calisto Regulus? A líder era uma mulher velha. E então foi revelado a face dos outros 5. Para a surpresa de todos, havia 3 mulheres magras e 2 garotos que pareciam ter seus 10 anos. Deus está vendo a sua crueldade. Nós vamos cortar seus membros e recuperar o nosso reino. A velha amaldiçoou o príncipe. Apesar dessas palavras estranhas, Calisto permaneceu calmo. Ao invés disso, ele fez um gesto com a mão com a expressão de quem estava entediado. A velha e as mulheres, sendo que uma delas era a líder da vila, foram levadas pelos guardas. Os únicos que sobraram ali foram as crianças que não pareciam estar bem. Os cavaleiros tentaram levar eles dali, mas o príncipe levantou a mão e parou eles por um momento. Ele olhou para um dos guardas e perguntou: por que vocês demoraram? Bem, isso foi, uma barreira mágica poderosa foi colocada em volta do salão. Eu corri para chamar os magos para eles tirarem a barreira, mas ela era tão poderosa que o capitão da guarda estava tão arrependido que nem conseguia falar. O príncipe herdeiro levantou o queixo ignorando os sentimentos do capitão. Isso foi obra deles. Ignorando o fato que eles eram somente peças que faziam parte do plano do inimigo, o príncipe se direcionou para as crianças que estavam ali. Agora que sabíamos quem eles eram, não tinha como crianças normais não ficarem com medo de uma situação dessas. Porém, essas crianças não estavam nem um pouco agitadas por toda a atenção estar sendo direcionada a eles nesse momento. As pupilas vazias olhavam para o ar, era uma visão assustadora. Vistoria os corpos deles. Seguindo as ordens do Calisto, os cavaleiros tiraram as roupas que as crianças estavam vestindo. Depois de um tempo, os cavaleiros que estavam inspecionando os corpos deles gritaram: nós achamos um dispositivo amplificador de mana. Atrás da orelha das crianças foi achado um negócio que mais parecia ser um pequeno chip preto. Se isso é um dispositivo amplificador de mana, então eles são magos. Os magos do palácio cuidadosamente retiraram os chips dos corpos das crianças. 2 crianças, que não haviam resistido em momento algum, caíram feito marionetes que tiveram seus fios cortados assim que o dispositivo foi retirado. Eu pulei de susto ao ver isso. Contudo, o príncipe herdeiro não tinha nenhuma compaixão com as crianças. Levem eles para a prisão subterrânea. Sim. Os cavaleiros obedientemente pegaram as crianças pelo colarinho. No momento que os cavaleiros começaram a arrastar eles para fora. Espere um momento. Alguém saiu do meio dos cavaleiros. Era ninguém mais, ninguém menos que Winter com seu cabelo prateado despenteado.
O que está acontecendo, Marquês Verdandi? Vossa Alteza, por favor deixe essas crianças comigo. Rapidamente, Winter, que tinha parado em frente às crianças, se curvou. O príncipe herdeiro inclinou a cabeça. Como é que é? Está muito claro que essas crianças sofreram lavagem cerebral por hipnose por durante muito tempo e por isso são incapazes de pensar normalmente. Então, eu posso reverter a lavagem cerebral. Pode ser mais vantajoso se eles puderem recobrar a memória e identificar os remanescentes, que matar vítimas inocentes, assim como foi no caso do sequestro de Rio. Winter explicou o motivo que ele deveria cuidar do recrutamento das crianças com o tom calmo. Mas eu facilmente podia dizer o quanto ele estava desesperado nesse momento. Ele é um homem que de maneira brusca intimidou uma jovem garota para proteger as crianças de grupos anti-magia. Mas o que aconteceu aqui foi bem diferente do que aconteceu em Rio. Porém o príncipe cortou a sugestão do Winter como se fosse faca. O ataque aconteceu em um salão dentro do palácio. Aqueles que estão envolvidos vão ser executados sumariamente por essa razão. Mas Vossa Alteza, eles não tinham intenção, é muito duro tratar eles igual os verdadeiros culpados, por favor dê um pouco de generosidade. Pare. Levem eles. Como se não quisesse ouvir mais nada, o príncipe cortou as palavras dele e ordenou. Winter olhou para as crianças que estavam sendo levadas dali com um olhar triste. Por que ele está fazendo isso? De repente uma dúvida apareceu na minha mente. Contudo, quando eu relembrei das crianças que escondiam os rostos com máscaras de animais, eu não pude condenar ele por tentar salvar aquelas crianças apesar da situação desfavorável. Na hora que os guardas estavam levando as crianças passando pela multidão, eu movi meu corpo levemente e parei em frente deles. Eu concordo com o Marquês Verdandi. A minha voz firme chamou a atenção das pessoas. Além do Winter e do príncipe, os outros protagonistas também olharam na minha direção. Os olhos azuis que olhavam fixamente para minha direção me fez sentir dor como se eles estivessem me tocando. Derek estava parado rígido e frio e Reinald franziu a testa como ele sempre faz. Eu senti uma pressão que dizia não faça besteira e fique na sua. Mas eu ignorei e abri a boca para falar. Deixe as crianças com o Marquês, Vossa Alteza. O quê? O príncipe franziu o senho como se ele tivesse ouvido algo que não deveria ouvir. Ele vagarosamente abriu a boca, eu olhei para a barra acima do cabelo dourado dele, que começou a brilhar pouco a pouco. Há sinais claros de abusos e me parece um exagero que eles sejam executados. E eu apontei para as crianças que estavam sendo erguidas pelo colarinho pelos guardas. O pescoço deles, que estava exposto, estava cheio de hematomas e cicatrizes. A multidão então arregalou os olhos e começou a falar, pensando se o que eles estavam vendo era verdade. Simpatia pelas crianças começou a fervilhar. Ah! O príncipe herdeiro sorriu friamente, seus olhos vermelhos brilharam, como se tivesse sido inconveniente eu ter me metido. Desde quando a princesa começou a se interessar pelas massas? Desde da hora eu quem atirei e matei os monstros. Eu não posso nem dar a minha opinião nisso? Eu olhei ao redor e perguntei. Os empregados estavam limpando o que havia sobrado dos demônios derretidos que estavam no salão. Era embaraçoso dizer isso, mas a evidência da minha performance incrível ainda estava ali visível. O príncipe herdeiro olhou para mim calado, sem responder à minha pergunta. Agora você ficou sem palavras. A barra dele brilhou perigosamente. Eu rapidamente me curvei e me forcei a fingir que estava pedindo um favor. Eles são crianças. Eu peço que você seja generoso, Vossa Alteza. Eu não estava fazendo isso para ajudar o Winter. E muito menos porque eu era uma boa pessoa. É só que, eu sei como é, ser abusada até eles ficarem satisfeitos, depois ser descartada como lixo e deixada para morrer. É difícil ficar sem fazer nada em uma situação dessas. Então eu me meti, apesar que isso não é um comportamento típico meu. Eu podia sentir um olhar penetrante vindo da minha frente. Amarre eles e coloquem na carruagem do Marquês Verdandi. O príncipe finalmente deu o seu consentimento com o tom de voz de desaprovação. Eu olhei para cima imediatamente e chequei seu interesse. Felizmente, nada mudou, ainda estava 9%. Enquanto estava me sentindo aliviada, uma janela de texto apareceu na minha frente. Sistema, sua fama subiu mais 10. Eu não pedi por isso, mas a minha fama subiu. Olhando para a janela do sistema confusa.
Eu não sabia que a princesa tinha tanta compaixão. O príncipe herdeiro disse sarcasticamente: Eu iria te dar uma recompensa, mas acho que agora não precisa mais. Ele passou por mim andando. Blé, seu bastardo idiota. Eu não preciso de nenhuma recompensa sua. Enquanto eu olhava o príncipe se afastar, eu vi algo estranho. Interesse 10%. O interesse do príncipe subiu 1%. Será que esse episódio acabou em segurança? Esse não era um resultado ruim, apesar que as coisas quase saíram do controle por causa da aparição do monstro. O inesperado aumento no interesse do príncipe, e se tudo der certo, o cancelamento da competição de caça no dia seguinte. Por favor, continue desse jeito, e por favor não deixe aparecer mais nenhuma missão principal ou qualquer outra coisa. Mesmo que apareça de novo, eu não vou fazer. Porque eu estou sentindo um tremendo desconforto devido ao fato do meu corpo ter se movido sozinho e eu não suportaria uma segunda vez. Assim que o príncipe desapareceu e minha tensão diminuiu, meu corpo inteiro começou a doer. Eu preciso muito ir deitar, senão eu vou morrer. Olhando ao redor, as coisas parecem ter se acalmado. As pessoas feridas estavam sendo retiradas de maca, mas felizmente não houve fatalidades. Preciso achar a Emily o mais rápido possível. Eu não sabia para que lado ficavam as cabanas. E eu não tinha a mínima intenção de vagar por aí atrás dos 2 irmãos que haviam desaparecido. Eu precisava ir para fora para achar a Emily porque o acesso ao salão estava sendo restrito por causa do ataque, exceto para os guardas. Outros aristocratas que deram um breve testemunho e confirmações para os guardas e magos, saíram do salão um por um. No momento em que fui em direção de onde a besta estava. Senhorita Penélope,